Olá, meu nome é Felipe Persiopianca, sou aluno do curso de Fisiologia do Exercício Aplicado à Clínica. Venho apresentar o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Por que o bíceps femoral cabeça longa? Um comentário clínico aplicado à biomecânica do futebol. Os isquiotibiais são os principais músculos acometidos por lesão no futebol, em sua totalidade 88%. 81,5% das lesões dos isquiotibiais ocorrem durante períodos de aceleração ou sprint. Vale ressaltar que essas ações antecedem ações de sucesso no esporte, como o gol. Então é muito importante para nós entendermos o porquê acomete o bíceps femoral, o porquê ele é acometido durante essa fase de balanço, essa fase de sprint, na fase de balanço durante o sprint. Então, por que o bíceps femoral? Existem algumas hipóteses na literatura, desde a anatomia, sobre ser um músculo biarticular, com a sua origem proximal, a sua inserção proximal ou a sua origem no túber isquiático e também no ligamento sacrotuberal, com inserção distal na cabeça da fíbula e no côndilo lateral. Existem alguns autores também que mostram que o comprimento do fascículo ele é importante para predizer qual atleta terá mais lesão, está suscetível a ter lesão, como um fascículo mais fraco e mais curto. A força também ele é um bom preditor, desde que o pico de força esteja diminuído, este indivíduo também corre risco de gerar lesão. Tanto que uma das maiores situações de sucesso durante a prevenção é a realização do exercício nórdico, que é um exercício de joelho dominante, enfatizando a força excêntrica. O desequilíbrio também entre quadríceps e isquiotibiais já foi hipotetizado por alguns autores, porém não a última revisão sistemática com meta-análise que saiu este ano, mas não foi incluída neste estudo pelo tempo da coleta, mostra que esse desequilíbrio ele não é tão importante assim. Então vale ressaltar que essas hipóteses elas vêm de uma correlação puramente linear. E hoje, quando pensamos em lesão, pensamos em prevenção, devemos ter um pensamento não linear e isso envolto de um modelo de complexidade, muito bem esclarecido pela Natália Bittencourt e alguns colaboradores. Estudos detectaram alterações na fase de balanço em forças de isquiotibiais e alterações no movimento de tronco, de quadril e joelho durante o sprint. Então existe uma correlação entre a força dos isquiotibiais e o movimento que antecede essa lesão ou indivíduos que têm um risco aumentado de gerar lesão. Então, existem alterações de tronco, quadril e joelho. Então, o objetivo deste presente estudo é correlacionar os fatores de risco modificáveis por meio de um raciocínio biomecânico. Para isso, neste comentário clínico, as bases de dados pesquisadas foram PubMed, Scopus, Sport Discus e artigos por música manual. As palavras pesquisadas, os mesh terms pesquisados foram hamstring muscle, com isso, temos que a unidade miotendinosa, que é o modelo de Hill Type, descrito desde 1924, que compreende os elementos contráteis que vão estar durante a fase de balanço em isometria ou próximo a isso, e a série de elemento elástico que alonga e se recolhe.
Vale ressaltar que todas essas alterações neste retângulo cinza acontecem durante a fase de balanço e antecedem as ações do quadro cinza escuro, que é a fase de resposta à carga ou de contato inicial. Então, da unidade miotendinosa, se um fascículo é fraco e curto, já sabemos que é um potencial risco de gerar lesão dos isquios tibiais. Vale ressaltar que essa isometria e esse mecanismo de alongamento e recolhimento da série de elementos elásticos, que é o famoso recoil, muito bem descrito na literatura, descrito até mesmo para outros tendões e músculos, como o tríceps sural, evidencia que aquela hipótese da força excêntrica, que o músculo estava realizando uma ação excêntrica durante a extensão do joelho na fase de balanço, não é uma verdade. E esse mecanismo de isometria, de alongamento e recolhimento, tem uma função importantíssima em gerar uma ação pendular. E essa ação pendular, por sua vez, de anteceder o contramovimento. A ação pendular ela pode ser influenciada diretamente pela inclinação homolateral do tronco. Então, uma vez imaginamos a situação onde na fase de balanço da perna direita e a perna esquerda na fase de apoio, existe a inclinação do tronco contralateral à perna de balanço. A inclinação da pelve também ela pode acontecer no mesmo sentido que, se eu considerar a perna direita durante a fase de balanço e a perna esquerda na fase de apoio, uma inclinação, uma adução em cadeia fechada do lado esquerdo pode influenciar diretamente nesse mecanismo. Além do que dessa inclinação da pelve, um tilt anterior aumenta, gera uma pré-tensão dos isquios tibiais, principalmente do bíceps femoral, gerando assim um aumento de atividade desnecessário. Pouca flexão de quadril também, agora falando especificamente dessa coxa femoral, né? Então a inclinação da pelve, um tilt anterior, uma flexão de quadril em relação do ilíaco em relação ao fêmur. Agora, uma pouca flexão do quadril do fêmur em relação ao ilíaco, onde o isquio tibial vai precisar ter uma extensibilidade maior para a próxima fase de contramovimento. E até mesmo um joelho valgo. Notem que o joelho valgo ele está entre o retângulo cinza claro e o cinza escuro, né? O joelho valgo, que é sabido que é um não alinhamento do membro inferior e pode vir a não dissipar corretamente a carga entre as estruturas. Alguns autores mostram que, agora na fase de resposta à carga, a amplitude de tornozelo ela pode servir de um grande fator de risco para a lesão dos isquios tibiais, uma vez que ela pode influenciar na força de reação do solo. E essa força de reação do solo, com o intuito de dissipar entre as articulações, entre as estruturas miotendíneas, podem aumentar a atividade do bíceps femoral de alguma forma. Uma vez que a atividade do bíceps femoral ela é incremental durante um sprint máximo, ela tem um aumento exponencial, e uma vez que o glúteo máximo não apresenta a mesma característica, ou geralmente com uma fadiga e também ou uma fraqueza, isso pode acarretar já um aumento da atividade do bíceps femoral, já que eles têm a mesma função no quadril, eles são
importantes extensores, tem um torque de extensão do quadril importantíssimo, e assim a produção de força no plano horizontal. Então, uma vez que existem essas alterações, essa fase de contramovimento, de absorção de carga, uma vez que ela não esteja harmônica, este ciclo de contramovimento e ação pendular não acaba sendo harmônico. Entre o sinergismo biomecânico, temos os importantes flexores do quadril, o ilho-psoas, uma vez que do mesmo lado, do lado homolateral à fase de balanço, se eles estiverem encurtados, podem gerar um tilt anterior, né? Essa inclinação, essa flexão do quadril em cadeia aberta, e aumentar, gerar uma pré-ativação dos isquiotibiais em um momento que eles devem alongar, se recolher, ou até mesmo ter uma contração isométrica. Os adutores também têm um papel importantíssimo, muito bem mostrado pelo Capandi em 2007 e pelo Newman em 2010, no seu artigo que mostra que todos os músculos do quadril têm uma função triplanar. Os adutores exclusivamente em uma posição de máxima flexão, eles têm uma função de extensão, basicamente aqui falando do adutor magno e do adutor longo, bem como em uma extensão máxima, eles têm uma capacidade muito grande de gerar flexão. E como estamos falando de um mecanismo de sprint, né, o membro inferior se alterna rapidamente, então esses músculos têm um papel sinergista nessas lesões, em dissipar a carga, até mesmo porque estamos falando de músculos dependentes de torque nesta ação pendular. Então, em dissipar e absorver carga, eles têm um papel importantíssimo nessa sinergia. O tornozelo, por sua vez, não só pela amplitude, né, mas aí pela amplitude por dissipar a carga corretamente, pela ativação do gastrocnêmio, uma vez que o gastrocnêmio em cadeia aberta tem uma função de flexão do joelho, o que seria um potencial sinergista para os isquiotibiais, uma vez que o ciclo da fase de balanço, na fase inicial existe uma flexão e da fase média para o final a extensão. Vale ressaltar que todas essas alterações podem influenciar ou estar influenciada diretamente no reparo tecidual. A fase 1, fase 2 e fase 3, assim divididos por alguns autores, são caracterizadas pela presença ou não de alguns sinais. Propriamente na fase 1 nós temos uma fase pró-inflamatória, na fase 2 uma fase de reparo e remodelação e na fase 3 uma fase puramente de remodelação. Um dado importante é que na fase 2 nós temos a presença de células satélites que estão sob a miofibrila, e uma vez quando sinalizada a lesão e satélites, porque elas ficam no sítio do acontecimento, da micro-ruptura, se você assim considerar, nós temos a migração dessas células satélites que tem um papel importantíssimo na formação e nesse reparo tecidual. Então, uma vez que nós temos todos esses fatores de risco apresentados aqui no organograma na tabela 1, nós, no organograma na figura 1, esses fatores de riscos podem estar ligados com o atraso desse reparo tecidual, né, o aumento do tempo do indivíduo durante o período de reabilitação e principalmente na evolução desse indivíduo com uma reabilitação não funcional ou sem qualidade. A ponto de vista que é importante visualizarmos que esses fatores de risco eles podem ser um potencial para alargar a fase de reparo ou de remodelamento dessa lesão. Então, alguns autores
mostram que devemos incluir a corrida e a corrida no estágio 2 da reabilitação, ou com a fase subaguda de 70% menor ou igual de dor. Então é importante notarmos que a medida de dor é uma medida exclusivamente subjetiva, então devemos ter uma ideia de que esses fatores de risco podem servir de parâmetro, né, principalmente na fase de reparo e remodelação, na fase 2, nesse estágio 2 da reabilitação, onde que uma vez eu treinando, uma vez eu avaliando este indivíduo e ele estando preparado para realizar essas atividades, essa corrida, eu posso evoluí-lo mediante a função e não exclusivamente mediante a dor. Um outro estudo para corroborar com o que eu disse, de McDonald e alguns colaboradores em 2019, mostra que nesse estudo de atletas de pista e campo, que é possível preparar a corrida focando na fase de balanço. É um estudo que foi feito baseado na classificação britânica de grau 0 ao grau 4 de lesão, e mostra que se pensarmos em uma reabilitação focando a fase de balanço, focando as técnicas de corrida, qualitativamente a reabilitação ela torna-se melhor. Então, vale ressaltar também que esse sinergismo pode influenciar diretamente na reparação tecidual e, é claro, que esse organograma deve ser incluído, esse organograma do sprint, e principalmente chamando a atenção para a fase de balanço, ele deve ser incluído como parte de um programa multidisciplinar e tendo em vista em um modelo de complexidade, sabendo que as lesões elas não só acontecem por fatores intrínsecos e sim fatores extrínsecos, então até os fatores biopsicossociais, os psicossociais também estão ligados aos fatores biológicos. Obrigado.